5 minutos depois, Malou havia sumido. Voltou a olhar uma só vez, por um momento, antes de partir definitivamente. Quando Onumbarri saiu para o jardim, na manhã seguinte, encontrou a seus pés um pequeno caixote, contendo provisões, como seria natural encontrar-se a bordo de uma nave, eram estranhas no sabor e na preparação. Mas eram boas, e durariam muito tempo. O técnico era um homem atarracado, com a pele esticada e brilhante de gordura. O seu cabelo era ralo, e através dele via-se o crânio luzídio. Os anéis que lhe adornavam os dedos eram pesados e grossos, as roupas perfumadas, e era o primeiro homem que Malou via naquele planeta, que não tinha ar esfomeado. Vamos, meu homem, depressa. Tenho assuntos importantes à minha espera. Parece um estrangeiro, observou de perto as vestes estranhas de Malou, e o seu olhar estava carregado de suspeitas. Não sou destas redondezas, respondeu Malou calmamente, mas isso não importa. Tive a honra e o prazer de lhe enviar um pequeno presente, ontem. O homem prestou-lhe atenção. Recebi-o ontem. Interessante. Há de ser útil. Tenho outros presentes, e todos mais interessantes. Muito diferentes do que lhe enviei ontem. O homem calou-se por um momento, pensativo. Parece-me adivinhar o curso que vai tomar a nossa entrevista, já aconteceu outras vezes. Vai julgar dar-me alguns presentes sem qualquer importância, o que julgar ser suficiente para corromper a alma de um técnico. E sei muito bem o que quer em troca. Houve muitos outros que tiverem a mesma ideia brilhante. Quer ser adotado pela nossa Irmandade. Quer que lhe seja ensinado o segredo da energia atômica, e o cuidado para com os maquinismos. Vocês, cães de Sivena, e a sua roupa de corte estranho deve ser usado para sua segurança, pensam que podem escapar ao castigo que lhes aplicamos diariamente, e que merecem, entrando para a nossa sociedade, para que sejam por ela protegidos. Malou ia começar a falar, mas a voz do técnico elevou-se. Agora desapareça antes que dê o seu nome ao protetor da cidade. Pensa que atraiçoaria assim toda a confiança depositada em mim? Os traidores siveneses que me precederam talvez o tivessem feito. Mas agora nós somos diferentes. Maravilho-me de como não o mato imediatamente, eu mesmo, com minhas próprias mãos. Malou sorriu. Todo o discurso não passava de uma artificialidade de tom e conteúdo, de modo que toda a indignação se transformava numa farsa. O comerciante olhou bem-humorado para as duas mãos gorduchas que o seu interlocutor havia nomeado como possíveis carrascos imediatos, e disse: sua sabedoria engana-se em 3 pontos. Primeiro, não sou nenhum dos homens do vice-rei, enviado para provar a sua honestidade. Segundo, o meu presente é tal que nem o imperador em toda a sua grandeza jamais possuirá outro igual. Terceiro, o que eu desejo em troca é muito pouco, quase nada. Isso você diz, sua voz tomou um tom de sarcasmo, que doação imperial é essa, que o seu poder deseja dar-me? Algo que o imperador não tem. Malou levantou-se e empurrou a cadeira para o lado. Esperei 3 dias para falar com sua sabedoria, porém a demonstração não demorará mais do que 3 minutos. Se o senhor puxar essa arma cuja coronha vejo perto de sua mão. E atirasse sobre mim, ficaria muito agradecido. O que? Se eu morrer, pode declarar à polícia que eu tentei suborná-lo. Receberá elogios. Se eu não morrer, poderá guardar o meu escudo. Pela primeira vez o técnico tomou consciência da fraca luminosidade que envolvia o seu visitante. Olhando o suspeito, sacou da sua arma, apontou e acionou o gatilho. A linha dirigida ao coração de Malou desviou-se. Enquanto o olhar de paciência de Malou não se alterava, a carga atômica atirada contra ele desfazia-se no ar. A arma do técnico tombou para o chão, com um ruído seco. O imperador terá um escudo magnético individual. Você pode tê-lo. É técnico. Não. Então, onde conseguiu isto? Que lhe importa?
Uma corrente pequena caiu sobre a mesa, aí a tem. O técnico apanhou-a e segurou-a com nervosismo. Está completa? Completa. De onde vem a energia? O dedo de Malou apontou para uma das esferas que compunham a corrente. O rosto do técnico, ao olhar para Malou, estava congestionado. Senhor, há 20 anos que sou técnico de grau superior, e estudei sob a supervisão do grande Blair, da Universidade de Trantor. Se possuir charlatanice suficiente para me dizer que uma esfera do tamanho de uma noz contém uma geradora atômica, levo-o perante o protetor, em menos de 1 minuto. Explique-o então, se quiser. Eu lhe afirmo que está completo. O técnico pôs a corrente à volta da cintura, e seguindo os gestos de Malou, apertou a esfera. A radioatividade que o envolvia atenuou-se. Sua arma levantou-se, porém ele parecia hesitar ainda. Quando disparou contra si mesmo, o fogo bateu-lhe na mão e saltou, sem produzir qualquer efeito. Ele se virou. E se agora eu o matasse, e ficasse com o escudo? Experimente, disse Malou, pensa que lhe dei a última amostra, e também ele se deixou envolver completamente pela luz. O técnico riu nervosamente. E que vem a ser esse nada que deseja em troca? Quero ver suas geradoras. Saiba que isso é proibido. Significa sermos os dois lançados no espaço, se nos apanham. Não quero tocar-lhes nem experimentá-las de qualquer forma. Quero simplesmente vê-las de longe. E se eu não permitir? Fique com o seu escudo, e eu fico com as outras coisas. Por exemplo, uma arma especialmente desenhada para atravessar esse campo magnético. Os olhos do técnico olharam ao redor. Venha comigo. A casa do técnico era um pequeno edifício de 2 andares, no exterior da imensidão cubicular e sem janelas que dominava o centro da cidade. Malou passou de um para o outro, através de um túnel, e viu-se na atmosfera carregada de óson, da sala de controle, da geradora. Durante 15 minutos seguiu silencioso o seu guia. Os seus olhos não perdiam o mais insignificante pormenor, mas os seus dedos nada tocavam. Já viu o suficiente? Neste caso não poderia confiar nos meus ajudantes. Já alguma vez confiou? Perguntou Malou com sarcasmo. Já vi tudo. Voltaram ao escritório, e Malou disse pensativo. E tudo isto está em suas mãos. Tudo. E mantém tudo isto em ordem de bom funcionamento? Assim é. E se houver alguma avaria? O técnico meneou a cabeça com indignação. Não há avarias. Foram construídas para durar uma eternidade. Uma eternidade é muito tempo. Suponha você. Não é científico supor casos sem uma finalidade em vista. Está bem. Suponha que eu agora disparasse de modo a inutilizar uma das partes vitais. Suponho que estes maquinismos não são imunes a forças atômicas. Que fariam perante uma avaria vital? Então, gritou o técnico furioso, você morreria. Isso eu já sei. Mas que fariam a geradora? Poderiam repará-la? Já conseguiu o que queria, agora vá embora. Já não lhe devo nada. Malou cumprimentou-o e saiu. 2 dias depois estava de volta à base onde a estrela o esperava, para regressar ao planeta Terminus. E 2 dias depois o escudo que Malou oferecera ao técnico deixou de funcionar, e nunca mais funcionou apesar de todas as suas maldições. Malou descansava pela primeira vez em 6 meses. Estava deitado de costas no alpendre da sua nova casa, tomando um banho de sol. Os braços estavam estirados, mas os músculos repousavam. O homem que se encontrava ao seu lado, acendeu um charuto, e colocou-o entre os dentes, acendendo em seguida outro para si. Deve ter trabalhado demais. Talvez precise de um longo repouso. Talvez sim, Jael, mas prefiro descansar numa cadeira da sala do conselho. Porque na verdade eu vou conquistar esse lugar e quem vai me ajudar será você.
Angkor Jael arqueou as sobrancelhas. Como é que eu entro nisto? Já entrou. Primeiro, porque é um velho político. Segundo, porque o expulsaram do seu lugar no gabinete, e quem o fez foi Jorani Suti, o mesmo que não quer ver a mim no gabinete. Não acha que tenho grande oportunidade, não. Nem por isso, concordou o ex-ministro da Educação, você é de Esmirno. Isso não é impedimento legal. Fui educado pela fundação. Vamos mais devagar. Desde quando é que o preconceito reconhece a lei? Que diz Jain Tuer. Ele já falou em me pôr no conselho, há mais de um ano, mas eu já o ultrapassei. De qualquer maneira, ele não o teria conseguido. Não tem tino suficiente. É vulgar, e força demais as coisas, para dar uma expressão de caráter negativo, unicamente. Vou dar um golpe e precisarei de você. Jorani Suti é o político mais esperto que há no planeta, e vai ser o seu principal oponente. Não vou dizer que conseguirei superá-lo em esperteza. De qualquer modo, não deixe de pensar que ele vai lutar muito, e com jogo sujo. Eu tenho dinheiro. Isso é uma ajuda. Mas é preciso muito para comprar o preconceito, de você ser de Esmirno. Mas eu tenho muito. Vou ver o que se pode fazer. Mas depois não me venha dizer que eu é que tive culpa. Quem é? Malou pensou um pouco e disse. O próprio Jorani Suti, se não me engano. Vem cedo, mas eu compreendo, ando fugindo dele há quase um mês. Vá para a sala aqui ao lado, e ouça a conversa. Empurrou o membro do conselho para fora da sala, e cobriu-se com um roupão de seda. A luz solar sintética voltou ao normal. O secretário do prefeito entrou aprumado, enquanto um mordomo fechava a porta atrás dele. Malou apertou o cinto e disse. Escolha uma cadeira, Suti. Suti mostrou um sorriso. Se me disser quais as suas condições, podemos entrar em acordo, imediatamente. Que condições? Não sejamos ingênuos. Por exemplo, que fez em Corel? O seu relatório foi incompleto. Já o dei há meses, na ocasião o senhor ficou satisfeito. Sim, mas desde então a sua atitude tem se tornado significativa. Sabemos muito bem o que anda fazendo, Malou. Sabemos com certeza, quantas fábricas está montando, com que pressa o faz, e quanto lhe custa. E este palácio que tem aqui, que lhe importou em mais do que o meu salário de um ano, e a forma como tem aliciado as camadas mais altas da fundação. E assim, além de provar que tem espiões muito capazes, nada mais prova. Mostra que possui dinheiro que não possuía há um ano. E isso pode mostrar muita coisa, que se tenha passado em Corel, sem nosso conhecimento. De onde lhe vem todo esse dinheiro? Meu caro Suti, o senhor na verdade não espera que eu lhe diga. Não. Bem me parecia, é por isso mesmo que vou dizer, vem direitinho dos cofres do Comodoro de Corel. Suti pestanejou. Infelizmente para você o dinheiro é legítimo. Sou um mestre comerciante, e troquei várias bugigangas por cobre e ferro fundido. 50% do lucro é meu, pelo contrato que tenho com a fundação. O resto desse dinheiro vai para o Estado ao fim do ano, quando todos os bons cidadãos pagam os seus impostos de rendimento. Não houve qualquer menção de um acordo comercial no seu relatório. Também não menciona o que é que eu comi no meu almoço, daquele dia, ou o nome da minha atual amante, ou qualquer outro pormenor irrelevante. Fui enviado para manter os olhos bem abertos, assim disse o senhor. Nunca os fechei. Desejava saber o que tinha acontecido às naves mercantes da fundação apreendidas. A verdade é que nunca ouvi falar nelas. Queria saber se Corel tinha energia atômica. O meu relatório fala das armas atômicas em poder da guarda pessoal do Comodoro. Não vi qualquer outro sinal. As armas que vi são relíquias do antigo império, e pode ser que nem sequer funcionem. Que eu saiba, cumpri todas as instruções, e sou um agente livre.
Pela lei da fundação, um mestre comerciante pode abrir novos mercados onde puder, e receberá metade de todos os lucros que haja. Quais são as suas objeções? Sut deixou que os seus olhos fitassem a parede, e respondeu com calma. É costume de todos os comerciantes expandirem a religião com o seu comércio. Sou responsável perante a lei, e não perante os costumes. Há momentos em que os costumes podem ser leis mais elevadas. Apele então para o tribunal. Além de tudo, o senhor é um esmirniano. Parece que a educação e a religião não conseguiram apagar esse traço do seu sangue. Ouça e entenda, isto está além dos mercados e do dinheiro, temos perante nós a ciência do grande Harry Seldon que nos afirma que de nós depende um futuro império e que do caminho que lá leva jamais poderemos sair. A religião que temos é o nosso grande meio para atingir esse fim. Com ela, dominamos os 4 reinos, quando eles já se preparavam para nos esmagar. É a melhor maneira de poder controlar homens e mundos. A razão do desenvolvimento do comércio foi para introduzir e divulgar esta religião mais rapidamente, e para nos certificarmos que a introdução das novas técnicas e de novos sistemas de economia se achariam debaixo do nosso controle absoluto. Conheço a teoria na íntegra, interrompeu o Mallow. Sim. Não esperava tanto. Então vê claramente que a sua tentativa de comércio, pelo comércio em si, a produção em massa de aparelhos sem qualquer valor, que poderão afetar superficialmente a economia universal, a subversão da política interestelar, ao Deus do lucro, o divórcio da energia atômica da nossa religião, pode simplesmente terminar com a queda e negação de uma política que teve êxito durante um século. E já era tempo, respondeu Mallow indiferente, no caso de uma política ultrapassada, perigosa e impossível. Embora o seu êxito tenha sido completo nos 4 reinos, poucos outros planetas da periferia a aceitaram. No momento em que nos apoderamos do controle dos reinos, só a galáxia sabe quantos exilados puderam levar a história de como Salvor Ardin usou o sacerdócio e a superstição popular para destronar a independência e poder dos monarcas seculares. E se isso por si não bastasse, o caso de Ascone, há 2 décadas, o demonstraria. Não existe um único rei na periferia que não preferisse cometer suicídio, antes de permitir a entrada de um sacerdote no seu território. Não proponho forçar Corel ou qualquer outro mundo a aceitar seja o que for que não queiram. Não, Sut. Se a energia atômica os torna perigosos, uma amizade sincera através do comércio será muitas vezes melhor do que uma regência insegura, baseada numa odiada supremacia de um poder espiritual estranho, o qual, uma vez que fraqueje, não poderá deixar atrás de si nada mais substancial do que temor e ódio imortais. Muito bem analisado, disse Sut cinicamente, de modo que, voltando ao original ponto de partida da discussão, quais são as suas condições? O que quer para trocar as suas ideias pelas minhas? Pensa que minhas convicções estão à venda? Por que não? Não é esse o seu negócio, comprar e vender. Só com lucro. Pode oferecer-me mais do que eu estou ganhando. Poderia levar 3/4 dos seus lucros, ao invés da metade. Mallow riu, uma bela oferta. Porém seria 1/10 daquilo que atualmente posso ganhar. Não tem nada melhor. Poderia ter um lugar no conselho. Eu o terei assim que desejar. Sut, com um movimento brusco, cerrou o punho. Pode também ter um período de prisão. De 20 anos, se eu levar minha ideia avante. Veja o lucro que há nisso. Nenhum, a não ser que consiga preencher essa ameaça. Um julgamento por assassinato. Assassinato de quem? De um sacerdote de Anacreon ao serviço da fundação. E quais são as provas? O secretário do prefeito inclinou-se para a frente. Mallow, não estou blefando. As preliminares acabaram. Tenho só de assinar um papel para que o caso seja levado ao tribunal imediatamente.
Você abandonou um cidadão da Fundação à morte e tortura nas mãos de uma turba estrangeira, e tem só 5 segundos para se livrar do castigo que merece. Por mim era melhor que se decidisse ao contrário, pois seria muito mais seguro como inimigo destruído do que como amigo convertido à força. Assim seja, então. Faça o seu desejo. Bom, era o prefeito que desejava tentar um meio termo e não eu. Seja testemunha de que não tentei demais. Abriu a porta e saiu. Malou olhou Ancor Jael que regressava à sala. Você o ouviu? Desde que conheço aquela cobra, nunca ouvi tão zangado. Que conclui daí? A política de domínio através do poder espiritual é sua ideia fixa, mas se bem me parece, sua finalidade não é tão espiritual como diz. Foi por esta mesma razão que eu fui expulso do gabinete. Não precisava me dizer. Que pensa que ele quer? Ele não é estúpido, de modo que deve ser a bancarrota de nossa política religiosa, que não nos traz qualquer conquista há mais de 70 anos. Portanto, ele utiliza-a para fins puramente pessoais. Qualquer dogma baseado na fé e no emocionalismo é uma arma perigosa para ser utilizada contra os outros, pois nunca se terá certeza de que esse fogo não se virará contra nós. Há 100 anos que apoiamos um ritual e uma mitologia que se vai tornando venerada e tradicional, e imóvel. Parece que não está mais sob o nosso controle. Como? Não pare, quero sua opinião. Suponha que um homem ambicioso use o poder da religião contra nós, ao invés de a nosso favor. Quer dizer que Suti? Claro que é Suti. Suponha que ele consiga imobilizar as várias hierarquias dos planetas sob nosso domínio, e atirá-las contra a fundação em nome da religião ortodoxa, que possibilidades teríamos? Postando-se à cabeça dos religiosos, poderia declarar guerra à heresia, representada por você, e tornar-se eventualmente rei. Foi Ardim que disse: uma arma atômica é boa, contudo aponta para os dois lados. Bom, Jael, meta-me no conselho, para eu poder combatê-lo. Talvez não. Que história foi essa de deixar um sacerdote ser morto? Não é verdade, é. É verdade, exclamou Malou descuidado. Ele tem provas. Deve tê-las. Jain Tuer era agente dele, embora nenhum dos dois suspeitasse que eu soubesse. E Jain Tuer foi testemunha ocular. Isso é mal. Mal. Que há de mal nisso? O sacerdote estava no planeta, ilegalmente, de acordo com as próprias leis da fundação. Foi utilizado pelo governo de Corel, como isca, involuntariamente ou não. Por todas as leis do senso comum, eu só tinha uma atitude a tomar, e essa ação estava dentro da lei. Se ele me levar a julgamento, se cobrirá de ridículo. Jael de novo meneou a cabeça. Não, Malou, você não está vendo bem a questão. Já tinha dito que o jogo dele é sujo. Ele não quer condená-lo, pois sabe muito bem que não pode fazê-lo, mas quer arruinar o seu crédito junto ao povo. Ouviu o que ele disse? Que às vezes o costume é mais elevado do que a lei. Pode sair do julgamento, livre como um passarinho, mas se o povo pensar que você abandonou um sacerdote, toda a sua popularidade desaparecerá. Todos admitirão que agiu como devia ter agido, que foi mesmo sensato. Mas aos seus olhos, será um bruto e um monstro. Nunca seria eleito para o conselho. Poderia até perder o seu título de mestre comerciante, se a sua cidadania lhe fosse retirada por voto. Não nasceu em términos, sabe? Que pensa que Suti quer. E então? Meu rapaz, farei por você o que puder, porém você está numa enrascada séria. A Câmara do Conselho estava literalmente cheia, no quarto dia do julgamento de Robert Malou, mestre comerciante. O único conselheiro ausente devia maldizer a cabeça partida que não o deixava estar presente. As galerias estavam lotadas daqueles espectadores de perseverança diabólica que tinham conseguido entrar. Os que não tiveram tanta sorte enchiam a praça acompanhando pelos visores trimensionais.
Angkor Jael atravessou toda aquela multidão com a ajuda de um policial, e por fim chegou ao lado de Robert Malou. Malou respirou aliviado. Foi por pouco. Já conseguiu. Tome lá. É tudo quanto pediu. Bom. Como está o povo lá fora? Estão furiosos. Nunca deveria ter permitido um julgamento público. Mas eu não quis impedir. Fala-se de lincharem você. E nos planetas exteriores, os homens de Publis Manliu. Queria falar-lhe sobre isso, Jael. Ele está jogando a hierarquia contra mim, não está? Se está. A coisa mais bem planejada que eu tenho visto. Como ministro do exterior, toma conta do caso sob o ponto da lei interestelar, para a acusação. Como sumo sacerdote e primaz da igreja, assula as hordas fanáticas. Esqueça-se disso. Lembre-se da citação que me fez, de Ardim. Agora é que eles vão ter a prova de que ele tinha razão. O prefeito tomava naquele momento o seu lugar e os conselheiros levantavam-se em sinal de respeito. Hoje é a minha vez. Sente-se e divirta-se, sussurrou Malou. O processo teve início e 15 minutos após, Malou atravessou a sala no meio de um zumbido hostil. Em Terminus e em todos os outros planetas exteriores, aquele rosto aparecia ante os olhos dos telespectadores. Para poupar tempo, admito a verdade de todas as acusações que me foram imputadas. A história do sacerdote e da multidão é exata em todos os pormenores. Malou esperou que o silêncio voltasse à sala. Contudo, o quadro que as suas descrições apresentam não chega a ser completo. Peço autorização para dar esse fecho, porém à minha maneira. Peço a indulgência se minha história de início parecer irrelevante. Começarei por onde começou a acusação, no dia em que conheci Jorane Suti e Jain Tuer. Já sabem o que aconteceu nesses encontros, pois as conversas já foram descritas, a essa descrição nada tenho a acrescentar, exceto o que pensei nesse dia. Os meus pensamentos eram suspeitos, pois os acontecimentos daquele dia foram estranhos. Considerem, duas pessoas que eu mal conheço fazem-me propostas extraordinárias. Uma foi o secretário do prefeito que me propôs o trabalho de agente, cuja natureza confidencial e importância já foi exposta. A outra, chefe de um partido político, me pede para me candidatar ao conselho. Naturalmente procurei os motivos que pudessem levá-las a fazer tais propostas e pareceram-me óbvias. Suti não confiava em mim. Talvez pensasse que eu vendesse armas atômicas ao inimigo e que planejava qualquer revolta. Talvez ele tivesse analisado a manobra. De qualquer modo, acho que necessitava de uma pessoa de sua confiança, ao meu lado. Esta última hipótese não me ocorreu antes de Jain Tuer ter entrado em cena, mais tarde. Considerem, Tuer apresentou-se como um comerciante que se dedicava à política, e eu não conhecia qualquer pormenor da sua carreira de comércio, apesar do meu conhecimento nesse campo ser bastante vasto. Depois, apesar de Tuer se vangloriar de uma educação da fundação, jamais ouvira falar de uma crise Seldon. Robert Malou esperou que o impacto de suas palavras alcançasse o objetivo, e foi premiado pela primeira vez com a atenção da galeria. Só os habitantes de Terminus o ouviram, pois os dos planetas exteriores só teriam versões censuradas de acordo com a religião. Não saberiam nada de uma crise Seldon. No entanto, haveria outras coisas que eles não perderiam. Quem poderá aqui dizer que um homem educado pela fundação ignore este fato? Há apenas um tipo de educação fundacional que exclui toda e qualquer menção de história planejada e que só se refere a Seldon como um espírito mítico. Desde aquele instante, fiquei sabendo quem era Jain Tuer. Soube que ele estava sob as ordens religiosas e que talvez fosse até um sacerdote, e que durante os 3 anos em que se fizera passar por líder de um partido político, estivera a soldo de Jorane Suti e jamais fora comerciante. Naquele momento andei às cegas. Não sabia quais as ideias de Suti quanto à minha pessoa e como ele parecia querer me dar corda, eu decidi também dar-lhe um pouco da minha. Compreendi que Tuer deveria acompanhar-me na minha viagem, como agente não oficial de Jorane Suti.
Se ele não fosse, haveria outras maneiras, e essas, talvez eu não percebesse a tempo. Um inimigo conhecido é relativamente inofensivo. Convidei Tuer a acompanhar-me e ele aceitou. Isto, senhores jurados, explica-lhes duas coisas. Primeiro, que Tuer não é um amigo meu que depõe contra mim ditado pela sua consciência. É um espião fazendo um trabalho pelo qual foi pago. Segundo, explica a minha atitude quando, pela primeira vez, apareceu o sacerdote, que me acusam de ter mandado matar, uma atitude até agora desconhecida, por não ter sido mencionada. Um sussurro percorreu a sala mais uma vez. Malou pigarreou, para aclarar a voz. Não quero descrever o que senti quando soube que tínhamos a bordo um refugiado. Nem quero me lembrar. O principal foi a incerteza. De momento, pareceu-me uma manobra de Sut. Senti-me completamente desarmado. Só havia uma coisa a fazer: desfazer-me de Tuer durante 5 minutos. De modo que mandei um dos meus oficiais levá-lo. Na sua ausência, montei um gravador visual, de modo que o que acontecesse pudesse ficar para estudo futuro. Isto foi na esperança de que aquilo que me confundia naquele momento se tornasse cristalino no futuro. Já voltei o gravador umas 50 vezes, desde então. Tenho aqui comigo, neste momento, e vou repetir a tarefa aqui perante o tribunal, pela 50ª vez. O prefeito bateu o martelo pedindo silêncio na sala. Todos se aglomeraram para melhor poderem ver. O próprio Sut fez um sinal ao sumo sacerdote que, nervoso, olhava Malou com um olhar expressivo. O centro da sala foi desocupado, e as luzes apagadas. Ancor Jael ajustou o projetor, uma cena saltou na tela, ao vivo, em cor e 3 dimensões. Havia um missionário, aniquilado e confuso, entre o sargento e o tenente. A imagem de Malou esperava pacientemente, enquanto os homens entravam um a um. Tuer vinha à retaguarda. Toda a cena foi revivida, palavra por palavra, gesto por gesto. O reverendo Jorge Parma fez o apelo. Malou sacou a arma e o missionário foi arrastado de braços erguidos numa maldical final, e de novo um pequeno relâmpago. A cena findou-se com os oficiais horrorizados e Tuer com as mãos sobre as orelhas, enquanto Malou guardava a arma. As luzes acenderam-se novamente. Malou, agora o Malou em carne e osso, recomeçou a sua narração. O incidente, como veem, é precisamente como a acusação o descreveu, superficialmente. Em breve o explicarei. Toda a emoção de Tuer durante o que se passou mostra evidentemente uma educação sacerdotal. Foi nesse mesmo dia que eu apontei algumas incoerências no ocorrido ao próprio Tuer. Perguntei-lhe de onde viria um missionário, para aparecer assim no meio de uma região quase deserta. Claro que a acusação não deu qualquer relevância a tais fatos. Outros fatos a considerar: o missionário em Corel, desafiando tanto as leis corelianas como as da própria fundação, exibe-se numa vestimenta muito distinta e nova. Há ali qualquer coisa que não está certa. Na hora, sugeri que o missionário fosse um cúmplice do Comodoro, para nos forçar a um ato de violência, de agressão, para em seguida poder destruir a nossa nave, da própria missão de que fora incumbida, para salvar um só homem que, finalmente, seria também destruído como a nave onde se encontrava. As palavras honra e dignidade aqui não fazem sentido. Por qualquer razão estranha, a acusação esqueceu-se do reverendo Parma como indivíduo. Não nos apresentaram qualquer antecedente. As incoerências de que falei explicam a razão. As duas coisas estão ligadas. A acusação não forneceu pormenores quanto a Jorge Parma, porque não pode. A cena que viram parecia-lhes falseada, porque na verdade o era. Jamais existiu Jorge Parma. Todo este julgamento é a maior farsa jamais forjada, por causa de um problema que nunca existiu. Mais uma vez teve de esperar que o silêncio reinasse de novo. Vou exibir-lhes a ampliação de uma fotografia imóvel. Ela falará por si.
Mais uma vez apareceu na tela a figura de Jorge Parma, dedos entrelaçados, braços erguidos, mangas caídas até o meio dos braços. Agora, da mão do missionário surgia um brilho que havia sido como um relâmpago, na passagem anterior. Mantenham a vista naquela luz que ele tem na mão. Amplie a cena, Jael. O instantâneo cresceu rapidamente. Toda a figura foi eliminada da tela, até ficar apenas a mão. A luz transformara-se numa série de letras pequenas, porém distintas, PSK. Aquilo é uma espécie de tatuagem. Sob a luz vulgar é invisível, mas ao contato com os raios ultravioleta, é um método de identificação secreta, um tanto ou quanto ingênuo, mas nem por isso deixa de funcionar em Corel, onde é difícil encontrar raios ultravioleta. Mesmo na nossa nave, a detecção é acidental. Talvez algum de vocês já tenha se lembrado do possível significado daquelas 3 letras. Jorge Parma fez um trabalho magnífico. Não sei onde aprendeu. No entanto, PSK quer dizer, Polícia Secreta de KORLL. Posso também usar de prova colateral, que posso apresentar ao conselho, se me for pedido, trouxe essas provas de Corel. E onde está agora o caso da acusação? Já fizeram e refizeram a sugestão monstruosa de que eu deveria ter lutado pelo missionário, com sacrifício da minha nave e de mim, em honra da fundação. E por um impostor. Deveria eu tê-lo feito, por um agente secreto de Corel, disfarçado em trajes e linguagem de sacerdote, provavelmente emprestados por algum exilado de Anacreon. Deixariam Jorane Suti e Publis Manliu cair numa estúpida e odiosa armadilha. A sua voz perdeu-se no meio do tumulto da multidão que gritava. Sentiu-se elevado no espaço e carregado aos ombros de muitos indivíduos. Pela janela aberta ainda pôde ver a torrente de homens que corria pela praça ao seu encontro. Malou procurou Ancor Jael, pois era impossível distinguir um único rosto no meio de tanta gente. Depressa, porém, se tornou consciente de um cântico, a princípio baixinho, mas que pouco a pouco ia aumentando, numa pulsação de loucura: Viva MALLOW! Viva MALLOW! Viva MALLOW! Ancor Jael olhou para Malou com o rosto cansado. Os 2 últimos dias haviam sido cansativos. Malou, você deu um belo espetáculo, mas não o estrague querendo saltar alto demais. Não pode estar falando a sério quando fala em ser candidato à prefeitura. O entusiasmo das massas é uma grande força, porém conhecidamente variável. Exatamente. Temos de fomentá-lo. O único modo de fazê-lo é continuar o espetáculo. Então, que quer agora? Quero que Suti e Manliu sejam presos. O que? Exatamente o que acaba de ouvir. O prefeito que mande prende-los. Não me interessam as ameaças que você faça. Eu controlo a multidão, pelo menos hoje. Ele não se atreverá a enfrentá-la. Mas com que acusação? Acusações evidentes. Eles incitaram os sacerdotes dos outros planetas a tomarem partido nas lutas da fundação. Isto é ilegal. Perigo para o Estado. Não me interessa condená-los. Deixe-os fora de circulação, até eu ser prefeito. Mas as eleições só se realizarão daqui a 6 meses. Não é demais. Eu tomaria conta do governo pela força, se fosse obrigado, da mesma maneira que Salvor Ardinho fez há 100 anos. Vem aí uma crise, e eu terei de ser prefeito e sacerdote ao mesmo tempo. Afinal, vai ser Corel. Claro. Vão declarar guerra eventualmente, apesar de eu crer que vão levar ainda um par de anos. Com armas atômicas. Que pensa você? Que essas naves da Fundação foram postas fora de combate com pistolas de pressão de ar? Eles recebem as naves do próprio Império. Ainda está lá. Aqui na periferia, já desapareceu, mas no centro da galáxia continua bem vivo. Ao menor movimento em falso, pode ser que os tenhamos em cima de nós. É por isso que eu devo conjugar os 2 cargos.
Sou o único homem capaz de combater a crise. Como? Que vai fazer? Nada. Só isso, Jael sorriu, incerto. Quando eu mandar nesta fundação, o que vou fazer é nada. 100% de nada. Este é o segredo desta crise. Asperargo, o bem-amado, Comodoro de Corel, recebeu sua mulher de mau humor. Para ela, não era aplicado o seu cognome, e ele bem o sabia. Ela dirigiu-se a ele com voz untuosa como o seu cabelo e fria como os seus olhos. Devo compreender que o meu gracioso senhor chegou a uma conclusão quanto ao destino da fundação. Assim. E que coisas mais abarca a sua compreensão? Já chega, meu nobre marido. Teve mais uma das suas vacilantes consultas com os seus conselheiros. Uma manada que, perante o desprazer de meu pai, não faz outra coisa senão apertar contra os seios os fabulosos lucros. E qual é a fonte, minha querida, da qual a sua maravilhosa compreensão deduz todas estas coisas? Se eu lhe dissesse, a minha fonte seria um cadáver e não uma fonte. Como sempre, será o que desejar. Quanto ao desprazer do seu pai, ele recusa-se a fornecer-nos mais naves. Mais naves. Mas você já tem 5. E já lhe foi prometida uma sexta. Foi prometida o ano passado. Mas só uma delas pode destruir completamente a fundação. Uma única. Não poderia atacar o seu planeta, mesmo que tivesse uma dúzia de naves. E por quanto tempo conseguiriam manter-se se o seu comércio fosse destruído, e as suas cargas de brinquedos e de lixo reduzidas a pó? O lixo custa dinheiro. Muito dinheiro. Mas se você fosse o senhor da fundação, não teria tudo o que ela contém. Teria também o respeito e a gratidão de meu pai, que vale mais do que tudo que a fundação possa dar. Passaram-se 3 anos desde que esses bárbaros vieram para cá com o seu espetáculo. Basta. Minha querida. Estou ficando velho e cansado. Falta-me paciência para aturar essa sua afiada língua. De saber o que eu decidi. Acabou-se a guerra entre Corel e a fundação. Até que enfim você usou de sabedoria, embora tenha sido apenas na velhice. E agora, quando for o senhor daquela província, terá algum peso no império. Por um lado, poderemos deixar este mundo bárbaro, e vivermos na corte do vice-rei. Ela se foi com um sorriso, uma das mãos na anca. O cabelo brilhava no escuro. O Comodoro esperou, e disse depois, para a porta já fechada, com ódio: quando eu for senhor do que você chama aquela província, talvez eu seja suficientemente respeitável para poder passar sem a arrogância do pai, e sem a língua da filha. Inteiramente sem eles. O tenente da nebulosa olhava horrorizado pelo visor. Galáxias galopantes, devia ter sido um grito, mas saiu só um murmúrio: o que é aquilo? Era uma nave. Como uma baleia ao lado de um peixe de aquário. No seu costado, brilhava o distintivo do Império. Todos os alarmas da nave trabalhavam histericamente. Ordens foram transmitidas. A nebulosa preparou-se para fugir, caso pudesse, enquanto da sala das comunicações partia uma mensagem para a fundação. Repetidamente. Parcialmente um pedido de socorro, principalmente um aviso de perigo. Robert Mallow arrastou os pés e folheou os relatórios. Os 2 anos na prefeitura tinham-no tornado mais brando, mais paciente, mas não o haviam feito gostar de relatórios de governo, nem da linguagem oficial em que se achavam escritos. Quantas naves conseguiram aprisionar? 4 no solo. 2 não dão sinal. Todas as outras estão de volta, e sem segurança. Devíamos ter feito melhor. Não ouvindo qualquer resposta. Mallow levantou a cabeça. Preocupa-o alguma coisa? Gostaria que Sut viesse até aqui. E vamos ouvir outro sermão sobre a pequena fonte dos nossos afazeres. Não, não vamos, você é teimoso.
Pode ser que você tenha todo o plano do exterior, perfeitamente arranjado, mas o interno está muito longe disso. Não é essa sua função. Para que o nomeei então, ministro da Educação e Propaganda. Ao que parece, para me arranjar uma morte prematura, pois não me presta qualquer colaboração. Durante todo o ano passado gritei para que tivesse cuidado com Suti e os seus partidários. O que lhe acontecerá se Suti forçar uma eleição especial e o expulsar? Não sei. E o seu discurso de ontem à noite praticamente garantiu a eleição a Suti. Havia alguma necessidade de ser assim tão franco? O que eu fiz foi desviar a chuva da horta de Suti. Não pela maneira como o fez. Diz que tinha previsto tudo, e não explica qual a razão de seu comércio com Corel durante 3 anos, com vantagem para eles. O seu único plano de batalha é retirar-se sem dar combate. Abandona todos os setores comerciais que estejam perto de Corel, e declara assim um empate. Não promete uma ofensiva, nem sequer num futuro próximo ou longínquo. Que quer que eu faça com tamanha porcaria? Bem sei que não tem qualquer promessa de aventura. Não há sequer um apelo às massas. É praticamente a mesma coisa. Acorde enquanto é tempo, Malou. Você tem 2 opções, ou dá ao povo uma política externa dinâmica, ou faça uma aliança com Suti. Se falhei na primeira, experimentemos a segunda. Suti acaba de chegar. Suti e Malou não se encontravam desde o dia do julgamento, 2 anos atrás. Nenhum deles achou o outro mudado, exceto no que dizia respeito às posições que ocupavam atualmente, e que eram diversas das de então. Suti tomou o seu lugar sem um cumprimento. Malou ofereceu um charuto e disse: Jael fica conosco. Ele deseja acima de tudo uma aliança, e poderá servir de intermediário, no caso dos espíritos se exaltarem demais. Uma aliança será de toda a conveniência para você. Em dada ocasião pedi para que expusesse as condições. Suponho que agora os papéis se invertam. Sua suposição é lógica. Então estas são as minhas condições, deve trocar todas estas novidades de política pelo comércio e voltar à velha e sã política dos nossos antepassados. Refere-se à conquista pela religião. Exatamente. Nada menos. Nada. Malou sorveu o fumo lentamente, e a ponta de charuto ficou vermelha. No tempo de Ardim a conquista pela religião era nova e radical, e homens como você se opunham a ela. Agora está experimentada e sugada, tudo o que um Jorani Suti acharia bem aceitar. Porém, diga-me, como pensa tirar-nos desta enrascada? De sua enrascada. Eu nada tenho a ver com isso. Considere minha pergunta modificada. O indicado é uma ofensiva em larga escala. O empate com que parece contentar-se é fatal. Será uma confissão de fraqueza aos outros mundos da periferia, para quem a aparência de força é vital. Cairiam todos em cima de nós. Devia compreender isso. Você é de Esmirno, não é? Se conseguir derrotar Corel, como vai se haver com o Império, Malou decidiu ignorar a pergunta de Suti. Os seus relatórios sobre a visita a Sivena são bastante completos. O vice-rei do setor normânico quer criar a dissensão na periferia, para seu proveito pessoal. Não vai arriscar tudo contra um extremo da galáxia, quando tem 50 vizinhos hostis e um imperador contra quem quer rebelar-se. Faço uso de suas palavras. Talvez arrisque, Suti, se achar que somos suficientemente perigosos. E vai pensá-lo se destruirmos Corel, com um ataque direto. Teremos de ser muito mais sutis. Como, por exemplo? Suti, lhe darei uma oportunidade. Não tenho necessidade de você, mas posso utilizá-lo. De modo que vou dizer-lhe o que se passa, e depois pode escolher entre formar comigo um gabinete, ou continua sendo mártir apodrecendo numa cela. Já tentou uma vez. Não com muita vontade. O momento oportuno acaba de chegar. Ouça.
Quando cheguei a Corel, comprei o Commodore com as brincadeiras que todo comerciante traz em estoque. De início, quis apenas entrar numa fundição. Não tinha qualquer outro plano, e nesse fui bem-sucedido, obtive o que quis. Mas foi só depois de minha visita ao Império que compreendi que podem desenvolver as relações comerciais existentes e torná-las uma nova arma. O que nós estamos atravessando é uma crise Seldon, Sut, e essas crises não são resolvidas por esforços individuais, mas sim por forças de origem histórica. Harry Seldon, quando planejou o futuro curso da história, não contou com heroísmos, mas sim com economia e sociologia. De modo que as crises têm de ser resolvidas pelos meios disponíveis na hora em que se sucedem. No momento, o comércio. Sut assumiu um ar irônico. Não quero parecer pouco inteligente, porém seu argumento não me demonstra nada. Depressa achará o contrário. Considere que até a data o poder do comércio tenha sido menosprezado. Pensou-se que era necessário haver sacerdotes controlados por nós, para tornar esse comércio uma arma poderosa. Não é nada disso, e esta é a minha contribuição para a situação da galáxia. Comércio sem sacerdotes. Só comércio. Simplificando as coisas, Corel está agora em guerra conosco. Consequentemente, o nosso comércio com essa república parou. Mas a verdade é que de 3 anos para cá a vida desse planeta tem sido mais e mais baseada em produtos atômicos, que nós introduzimos, e que só nós poderemos continuar a manter. Que pensa que irá acontecer quando as pequenas geradoras atômicas começarem a deixar de funcionar, e todos os aparelhos começarem a parar? As aplicações domésticas pequenas serão as primeiras. Depois de meio ano de guerra, a faca atômica de uma dona de casa deixa de funcionar. O aquecedor deixará de aquecer, depois a máquina de lavar, a seguir o seu fogão. Que acontecerá? Sut disse com calma. Nada. Durante a guerra o povo espera condições de emergência. Verdade. São capazes de mandar os seus filhos morrerem da maneira mais horrível. Manterão a moral sob violentos bombardeios, e se tiverem de viver de pão seco e água suja, enterrados em subterrâneos, também o farão. Mas é difícil aguentar as pequenas coisas que não se espera. Por isso é que vai haver um empate, a lamentar, sem mortos nem feridos. Haverá uma faca que não corte, um fogão que não cozinhe, etc., etc. O povo acabará por se revoltar. É nisso que põe suas esperanças. Uma revolta das donas de casa. Que saiam todas para a rua, gritando: deem-nos as nossas máquinas atômicas. Não é isso. Espero, no entanto, um fundo de descontentamento, que será transmitido a figuras proeminentes, mais tarde. E quem serão esses personagens mais importantes? Todos os industriais de Corel. As máquinas também começarão a parar, depois de 2 anos. As indústrias que se metamorfosearam, graças aos nossos produtos atômicos, se encontrarão repentinamente arruinadas. Nada funcionará. As fábricas já funcionavam antes de você aparecer por lá. Mas não lucravam a 10ª parte. Quanto tempo pensa que se manterá o Commodore com os industriais e os financistas contra ele? E o tempo que levará a transformação? Durante o tempo que quiser. Isto é, se lhe ocorrer pedir geradoras atômicas ao Império. Você se perde, Sut, tal como o Commodore se perde. Não entendeu nada. O Império nada pode repor. O Império sempre calculou as coisas em grande escala, mas para as pequenas coisas não tem qualquer remédio. As suas geradoras são gigantescas. Mas nós e a nossa pequena fundação, quase sem recursos metálicos, tivemos de lutar contra a economia da grande produção. As nossas geradoras tiveram de ser concebidas em proporções minúsculas, porque não tínhamos metal. Tivemos de descobrir novos métodos e técnicas que o Império não pôde seguir, por não poder fazer qualquer avanço científico. Com todas as armas, não conseguiram uma arma que protegesse um só indivíduo.
Os seus motores são enormes, ao passo que os nossos cabem numa única sala. E quando eu disse a um dos seus especialistas que um pedaço de chumbo do tamanho de uma noz poderia conter uma geradora atômica, ele quase se engasgou. Nem eles compreendem os seus próprios colossos. Teriam de encontrar uma máquina no caso de se estragar um pequeno parafuso. Toda esta guerra é uma luta entre estes dois sistemas, o Império e a Fundação. Entre o grande e o pequeno. Nós compramos os outros povos com coisas úteis no dia a dia, ao passo que as coisas que o Império oferecer só servem para a guerra. Um rei ou um comodoro pode pegar em armas e fazer a guerra. Todos os governadores, através da história, esqueceram-se do bem-estar do seu povo, por uma coisa denominada a glória da conquista. Mas Asper-Argo não resistirá à depressão econômica que avassalará o seu país dentro de 2 anos. Sut foi até a janela, pensou contemplando o anoitecer, e depois virando-se para Malou, disse: Não. Você não é o homem. Não acredita em mim. Não confio em você. Fala bem demais. Já me enganou antes, e não há razão para que não me engane novamente. Tudo o que diz tem pelo menos 3 significados, e continuou, supondo que você era um traidor. Todas as suas ações seriam precisamente as que agora pratica. Forçaria a Fundação à inatividade. Não haverá então aliança. Você deve sair, de boa vontade ou pela violência. Eu bem que o avisei. E eu o aviso por meu turno. Se mandar me prender, mandarei espalhar a verdade sobre sua pessoa. Toda a Fundação se unirá contra o domínio de um estrangeiro e eles têm consciência do destino que nenhum esmirniano pode ter e isso o destruirá. Malou virou-se para os guardas e disse calmamente: Leveno. Está preso. É a sua última oportunidade. 5 minutos depois Jael disse: Você arrumou um mártir para a causa. Este não é o Sut que eu conhecia. Está cego. Mais perigoso ainda. Mais perigoso. Besteira. Perdeu todo o poder de raciocínio. Tem demasiada confiança, Malou. Ignora a possibilidade de uma revolta popular. Malou olhou-o. De uma vez para sempre, Jael, não há possibilidade de uma rebelião do povo. Está muito seguro de si mesmo. Estou seguro da validade de resolução das crises Seldon, interna e externamente. Houve coisas que não disse a Sut. Ele tentou controlar a Fundação através das forças religiosas, como controlava o mundo externo, mas falhou, o que é um sinal seguro de que o controle religioso chegou ao fim. O controle econômico é diferente. E foi Salvor Ardin quem disse que uma arma aponta para 2 lados ao mesmo tempo. Nós dependemos dos mundos exteriores na mesma medida em que eles dependem de nós. Não há uma única linha de produção que eu não controle. Onde a propaganda de Sut vingar, a prosperidade morrerá, onde falhar, continuará a prosperidade. Pelo mesmo fator que me leva a crer que Corel não se revoltará contra a prosperidade, assim também creio que nós também não nos revoltaremos. Você nos transformará em comerciantes e príncipes mercadores. O que acontecerá no futuro? O futuro não me pertence. Seldon deve tê-lo previsto. Deverão vir outras coisas, quando o poder econômico deixar de ser eficaz, como agora o deixou de ser a religião. Os meus sucessores que resolvam esses novos problemas como eu resolvi este hoje. KORELL, e assim depois de 3 anos de guerra, que nunca foi combatida, a República de Corel rendeu-se incondicionalmente e Robert Malou tomou o seu lugar ao lado de Harry Seldon e Salvor Ardin nos corações dos habitantes da Fundação. Enciclopédia Galáctica